Vocês sabem que eu posso até demorar um pouquinho, mas eu sempre cumpro as minhas promessas. Hoje eu tô aqui para falar desse CD, do Speak Now da Taylor Swift, na nossa série de vídeos de histórias por trás das músicas lançadas pela Taylor Swift. Eu queria dizer que esse CD é muito importante para mim. Esse foi o CD que me fez virar fã da Taylor Swift de verdade. Eu já conhecia algumas músicas dela quando ela tinha lançado o Fearless, mas quando ela lançou o Speak Now, foi nesse momento, foi ouvindo a esse CD que eu virei fã e que eu comecei a acompanhar tudo que ela lançou a partir de então. Esse CD tem um lugar muito, muito importante no meu coração e eu acho as músicas desse CD muito lindas. E cada uma delas tem uma história especial. Com isso dito, eu não vou mais enrolar e vou direto ao assunto. A música que dá início a esse CD é a música Mine. E aqui a gente tem algumas coisas para conversar sobre. Primeiro, a mensagem secreta dessa música é Toby, T-O-B-Y, o que poderia indicar, já direto, o nome de alguém que tivesse inspirado essa música. O ator que faz o clipe de Mine, ele se chama Toby Hemingway. Então muita gente pensa que talvez essa música seja sobre ele. Mas existe um outro rumor de que essa música seja sobre o Cory Monteith, de Glee. Os dois foram vistos algumas vezes entre janeiro e abril de 2010, e eles até foram fotografados jogando boliche com a Selena Gomez, então assume-se que os dois tiveram ali uma breve relação. Eu fico um pouco na dúvida sem saber ao certo quem foi que inspirou essa música. Eu acho que a mensagem secreta do encarte talvez seja uma referência ao ator que fez o clipe. Talvez existiu algum outro Toby na vida da Taylor que a gente nunca ficou sabendo. Ou talvez Toby e Cory, os dois nomes têm 4 letras, os dois nomes terminam com Y. Talvez seja alguma brincadeira interna, alguma piada interna entre os dois, ou alguma situação que aconteceu, enfim, não sei. Essas são as nossas opções. Acho que essa é uma das poucas músicas desse CD que a gente de fato não sabe com certeza sobre quem ela é. A segunda música do Speak Now é a música Sparks Fly. É uma das minhas favoritas e a mensagem secreta dessa música é Portland, o nome da cidade. E essa música foi escrita quando a Taylor tinha uns 16 anos, uma versão inicial dela já tinha sido cantada pela Taylor em alguns shows e muita gente gostou, os fãs gostaram muito e ela decidiu trabalhar nas letras dessa música de novo para trazer uma nova versão dela no Speak Now. O que significa que essa música ela foi escrita, enfim, no começo da carreira da Taylor, quando a Taylor tinha acabado de lançar o Taylor Swift. Tudo nos leva a crer que essa música foi inspirada pelo cantor de country Jake Owen, já que os dois cantaram juntos, performaram juntos em Portland. A terceira música do Speak Now é a música Back to December e talvez ela seja muito responsável pela minha relação com a Taylor hoje, já que essa música foi inspirada em um dos meus crushes do cinema, no Taylor Lautner. Quando esse CD foi lançado em 2010, eu estava 100% viciada em Crepúsculo, eu sou até hoje 100% viciada em Crepúsculo, foi a primeira série de livros que eu li, e Robert Pattinson e o Taylor Lautner eram meus ídolos masculinos nessa época. Então, quando a Taylor começou uma relação com o Taylor, eu passei a prestar um pouco mais de atenção nela. E quando essa música foi lançada, eu fui correndo ouvir. Então, a minha relação com o Speak Now veio mais ou menos daí. Back to December é uma música em que a Taylor tá se desculpando com o ex-namorado por não ter agido do jeito que ela deveria ter agido. Ela percebeu que ela não deu valor suficiente ao relacionamento que eles tinham e ela tá se desculpando com a esperança de que talvez isso seja suficiente, com a esperança de que talvez exista alguma chance dos dois voltarem. O Taylor Lautner confirmou que essa música foi escrita pra ele, mas a gente já tinha certeza disso muito antes dessa confirmação vir, porque já rolavam muitos boatos. So this is me swallowing my pride, standing in front of you saying I'm sorry for that night.
A quarta música do álbum é Speak Now, a música homônima. E na verdade, até onde eu acompanhei de entrevistas na época, a Taylor sempre disse que essa música não foi inspirada por nada que realmente aconteceu na vida dela. Ela só começou a imaginar como seria se o amor da vida dela, se alguém que ela amasse, estivesse prestes a se casar. E como seria se ela decidisse interromper essa cerimônia de casamento enfim, compartilhar os sentimentos dela. Isso vem de uma tradição nas cerimônias de casamento dos Estados Unidos, que sempre tinham... Hoje em dia já não tem mais isso, mas antigamente tinha um momento da cerimônia em que o celebrante, o padre, pastor, enfim, falava: se alguém tiver alguma coisa contra isso, fale agora ou cale-se para sempre. Dizem que talvez essa música tenha sido levemente inspirada numa história vivida pela Hayley Williams do Paramore. Eu não sei até que ponto isso é verdade ou não, mas eu queria compartilhar com vocês. Porque ela acabou comparecendo ao casamento de um ex-namorado dela em 2010. Então dizem que talvez ter visto uma amiga passar por uma situação assim tivesse inspirado a Taylor. A quinta música é a polêmica Dear John, que obviamente já com o título da música a Taylor entrega sobre quem ela fala e quem inspirou essa música. Essa música é, como muitos de vocês já sabem, sobre o relacionamento dela com o John Mayer. Os dois tinham uma grande diferença de idade e ela se sentiu de certa forma manipulada por ele. Ela sentiu como se ele tivesse tirado proveito da ingenuidade dela no relacionamento dos dois. O John Mayer, inclusive, chegou a responder essa música quando ele lançou a canção Paper Doll, Boneca de Papel, que também é claramente sobre a Taylor, sem dúvida nenhuma. A sexta música é a música da minha vida, a música do meu coração todinho. É a música Mean, que também teve um papel muito grande em me transformar em fã da Taylor. Porque quando eu ouvi essa música, eu me identifiquei 100% com ela. Essa música, na verdade, ela é uma crítica às pessoas que sempre duvidaram do talento da Taylor. Dizem que ela foi inspirada inicialmente numa situação que aconteceu com um crítico de música chamado Bob Lefsetz. Ele fez uma review do trabalho dela em 2010, em fevereiro de 2010, criticando a performance que ela tinha feito com o Stevie Nicks, falando que ela não sabia cantar e que com aquela apresentação ela tinha encurtado a carreira dela. Mas as críticas a Taylor nesse sentido, que diziam que ela não sabia cantar, não vinham só dele, vinham de outras pessoas também. Isso fez com que a Taylor passasse a investir muito mais nos vocais dela. E eu acho isso muito incrível, porque assim, a Taylor sempre tocou violão muito bem, aprendeu a tocar outros instrumentos, como piano, como banjo, e ela sempre foi uma compositora absurdamente talentosa. Sim, no começo da carreira dela, ela não cantava tão bem quanto ela fazia as outras coisas. Faz sentido? E aí, quando ela recebeu essas críticas, isso fez com que ela trabalhasse ainda mais pesado nos vocais dela. E aí ela já vem pro Red, pro 1989, com vocais impecáveis. Isso só tem melhorado conforme o tempo. A sétima música do Speak Now é a música The Story of Us, e é outra música, mais uma música, sobre o John Mayer. Essa música, na verdade, a gente pode pensar ela a partir da mensagem secreta também, que é CMT Awards, a premiação de música country. Essa música foi escrita porque a Taylor compareceu ao CMT Awards de 2010, e o John Mayer também estava lá. E esse foi, acho que, um dos primeiros encontros dos dois depois de terem terminado o relacionamento. E aí foi muito estranho pra ela estar no mesmo lugar que a pessoa com a qual ela se relacionava, mas não poder estar perto dessa pessoa. Dizem que ela chegou em casa e compartilhou com a mãe dela como ela tinha se sentido no evento e que ela disse que ela se sentiu como se ela estivesse sozinha
num lugar cheio de pessoas. Standing alone in a crowded room. E o conceito da música veio daí. A oitava música é a música Never Grow Up. É uma das músicas da Taylor que sempre me faz chorar. Tipo, não importa quantos anos eu tenho, essa música sempre me faz chorar. Porque aqui ela fala sobre ter tido que crescer depois que ela saiu de casa e que ela começou a carreira dela e que ela, enfim, se tornou uma mulher adulta. Então, com certeza, essa música foi inspirada no amadurecimento da Taylor. E o mais legal é que, alguns anos atrás, ela dedicou essa música, que também fala sobre não deixar uma criança crescer, sobre querer que uma criança não cresça, que ela seja sempre inocente e pura e sem problemas e sem preocupações, ao filho da Jaime King, de quem ela é madrinha. A nona música é Enchanted, eu sei que é uma das favoritas de vocês, também é uma das minhas. E essa música, ela foi escrita e inspirada no momento em que a Taylor conheceu o Adam Young do Owl City, da banda Owl City. Os dois se conheceram em Nova York e depois desse encontro, ela simplesmente ficou muito impressionada, muito mexida e ficou pensando que ela gostaria muito que ele não tivesse alguém esperando ele, que ele já não tivesse um relacionamento. O Adam Young, inclusive, já cantou essa música, adaptando um pouquinho da letra, como se fosse ele dizendo pra Taylor. E, inclusive, na versão do Owl City, ele fala assim: Taylor, I was enchanted to meet you too. Então, Taylor, eu também estava encantado em te conhecer. A décima música é Better Than Revenge. É uma das músicas mais polêmicas da Taylor, principalmente porque fala um pouco de rivalidade feminina, né? Na verdade, cria um pouco de rivalidade feminina. Mas foi lançada numa época em que a gente não conversava tanto sobre isso quanto deveria. Better Than Revenge foi inspirada na relação dela com o Joe Jonas, mas na verdade no pós-relacionamento dela com o Joe Jonas, quando ele começou a se relacionar com a Camila Bell. Inclusive, o Joe Jonas escreveu uma música antes do lançamento de Better Than Revenge. Ele lançou com os Jonas Brothers a música Much Better, que simplesmente fala assim: agora eu tô com outra pessoa e ela é much better, muito melhor do que você. E no finalzinho de Better Than Revenge, a Taylor Swift fala assim: Come on, show me how much better you are. Vamos lá, me mostre o quão melhor você realmente é. Fazendo referência a essa música lançada pelo Joe Jonas. A gente sabe que o fim da relação da Taylor com o Joe foi bastante complicado, principalmente porque ele terminou com ela do nada por uma ligação de telefone e nunca realmente se justificou, e logo depois começou a namorar a Camila. Então, essa música fala sobre como a Taylor sentiu como se a Camila estivesse roubando o Joe dela. A 11ª música do Speak Now é a música Innocent, e essa música foi inspiradíssima, sem dúvida nenhuma, no acontecimento do VMA de 2009, em que o Kanye West subiu ao palco e tirou o microfone da mão da Taylor para dizer para toda a audiência que quem merecia ganhar o prêmio não era a Taylor e sim a Beyoncé, numa premiação de votação popular. Inclusive, a mensagem secreta no encarte do CD é a frase Life is full of little interruptions. A vida é cheia de pequenas interrupções. A 12ª música é a música Haunted. E apesar dessa música nunca ter sido de fato oficialmente dedicada a alguém, eu tenho a minha teoria. Eu vou comparar com vocês 2 trechos dessa música com outras músicas da Taylor. Em Haunted, a Taylor diz assim:
Something's made your eyes go cold. Alguma coisa fez com que os seus olhos se tornassem frios. Come on, don't leave me like this. Vamos lá, por favor, não me deixe assim, dessa forma. I thought I had you figure it out. Eu achei que eu tinha te entendido. Esse trechinho traz o mesmo sentimento de abandono, de ver a outra pessoa se tornando fria, se tornando distante e vendo a outra pessoa te superando e te deixando pra trás. Pra mim, é o mesmo sentimento que ela descreve em Forever and Always. Tem um outro trechinho da música que também fala assim: I never thought I'd live to see it break. Eu nunca achei que eu fosse viver pra ver isso se quebrar. Em Last Kiss, que é uma música que a gente vai falar daqui a pouquinho, já, a Taylor diz assim: Never thought we'd have a last kiss. Eu nunca achei que a gente teria um último beijo. Never imagine we end like this. Nunca imaginei que a gente fosse terminar dessa forma. Eu acho que nesses dois momentos a Taylor tá descrevendo a mesma sensação de ver uma coisa que ela acreditava que fosse durar, que fosse ser pra sempre, acabando. A gente sabe que Forever and Always e que Last Kiss foram as duas escritas pro Joe Jonas. Então, por essas coisas que eu acabei de apontar, eu também acredito que Haunted tenha sido escrita pra ele. O que nos leva à 13ª música, que é Last Kiss, uma das músicas mais tristes de Taylor Swift. A mensagem secreta dessa música é Forever and Always, o nome da música do Fearless que a gente sabe com toda a certeza do mundo que é sobre o Joe Jonas. Isso fez com que a gente também tomasse como uma confirmação que a música Last Kiss seja sobre ele. A diferença é que enquanto Forever and Always fala sobre uma espécie de raiva e de tristeza, de emoções confusas que você sente quando você, enfim, termina um relacionamento, Last Kiss traz um pouco mais de melancolia, um pouco mais de tristeza. Aqui, ela só se lamenta pelo fim. Ela só menciona o que faz falta, o que traz saudade pra ela. A 14ª e última música da versão padrão, da versão estandarte do Speak Now é a música Long Live. Eu não sei se vocês sabem, se eu já compartilhei com vocês, mas eu tenho uma tatuagem dessa música aqui no meu braço. Tá escrito Long Live All the Magic We Made. Aproveitando o espaço, eu fiz essa tatuagem com uma amiga minha, com a Mari Andrade. Nós duas trabalhamos na Disney, nós duas fizemos o ICP, primeiro programa de intercâmbio da Disney. E um dia a gente comentou uma com a outra sobre como Long Live lembrava a gente do nosso programa, do ICP. Porque quando você trabalha na Disney, uma das coisas que eles te dizem quando você começa os seus treinamentos é que você tá ali para criar magia para os visitantes dos parques e do complexo todo da Disney. Então, pra gente, a música toda, mas principalmente a frase Vida Longa, a magia que criamos, faz muito sentido e é muito relacionável à nossa própria história. Acho que eu nunca falei pra vocês que eu tinha essa tatuagem. Eu fiz ela recentemente, na verdade. Fiz ela no final do ano passado ou no começo desse ano? Acho que foi no final do ano passado. Cuidado com a burra que foi editar esse vídeo e percebeu que acabou se distraindo enquanto contava a própria história com Long Live e esqueceu de contar a história original da música. Long Live foi escrita pela Taylor como uma homenagem. Primeiramente, à banda dela, que sempre esteve ao lado dela ao longo da carreira, e também aos fãs. Long Live é sobre a magia que todos nós, Taylor, fãs e banda, criamos juntos. Vamos então falar das 3 músicas que aparecem na versão deluxe do Speak Now, que é essa vermelhinha. Nenhuma dessas músicas teve uma dedicatória. A Taylor nunca chegou e falou, olha,
essas músicas são sobre essas pessoas. E como essas músicas não aparecem no encarte do CD, a gente também não tem mensagens secretas sobre elas. Mas, como sempre, eu tenho as minhas teorias e as minhas análises e eu vou compartilhá-las com vocês neste momento. Vamos por partes. A primeira música dessas três, que é a música Ours, inclusive foi single e tem um videoclipe, e ela tem duas coisas bastante marcantes na letra. A Taylor fala assim, em um dos momentos: I love the gap between your teeth. Eu amo o espacinho, o buraquinho entre os seus dentes. Como vocês podem estar observando na imagem que eu estou colocando neste vídeo neste momento, olhem esse buraquinho na arcada dentária de John Mayer, na parte de baixo. Vai me dizer que isso aí não é um gap between his teeth. Tem uma outra frase da música que diz assim: Any snide remarks from my father about your tattoos will be ignored. Quem é que tem um braço todo coberto de tatuagens? Ele mesmo, John Mayer. And you'll say, don't you worry, your pretty little mind. People throw rocks at things that shine, and life makes love look hard. A segunda música da versão deluxe é a música If This Was a Movie. Curiosidade, essa foi a única música dessa era que a Taylor teve um outro compositor ajudando ela a compor a música. O Speak Now foi um CD que ela decidiu compor inteiramente sozinha, sem a ajuda de ninguém, o que é, assim, surreal para uma garota que tinha, 19, 20 anos na época. Mas enfim, essa acho que foi a música mais difícil de pensar, e eu cheguei à conclusão de que eu acho que é possível que essa música seja sobre o Taylor Lautner. Porque ao longo da letra ela fala assim: ah, por favor, volte pra mim como você faria se isso fosse um filme. E isso pra mim remete um pouco à vontade de voltar no tempo, de fazer as coisas diferentes que a Taylor também traz em Back to December. É por isso que eu pensei que pudesse ser sobre o Taylor Lautner, até porque até então a gente só tinha uma música que era pra ele no Speak Now, que é Back to December, né? Então fez sentido na minha cabeça que talvez a Taylor tivesse escrito mais alguma música sobre ele. Mas essa, ao lado de Mine, são as duas únicas músicas que eu realmente não tenho certeza absoluta do que eu tô falando, tá? Então, se vocês souberem alguma outra coisa que eu não comentei aqui, fiquem à vontade pra escrever nos comentários. Come back to me like you would if this was a movie. A última música sobre a qual a gente vai conversar hoje, então, é a música Superman. Obviamente, ela é pro John Mayer. Já existiam boatos, né? Já existem boatos há muito tempo de que essa música tivesse sido escrita pensando no John Mayer, mas aqui eu trago evidências. Tem uma música do John Mayer que chama 83, e ele fala assim na música: Make me a red cape, I wanna be Superman. Me faça uma capa vermelha, eu quero ser o super-homem. E todos nós sabemos que a Taylor Swift é um pouco louca, então assim, essa é a referência número 1. O John Mayer tem uma música que fala que ele gostaria de ser o super-homem, e a Taylor vai lá e escreve uma música cujo título é Super-Homem. A segunda referência é a mensagem secreta da música Dear John. A mensagem secreta do encarte do CD, na música Dear John, é a frase I loved you from the very first day. Eu te amei desde o primeiro dia. Se a gente vai na letra de Superman, a Taylor fala exatamente essa frase. I always forget to tell you I love you. Eu sempre me esqueço de dizer que eu te amo. I loved you from the very first day. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo dessa série. Vocês sabem que eu amo ficar especulando e refletindo e analisando as músicas da Taylor. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, comenta, se inscreve no canal caso você ainda não for inscrito, compartilha no seu Twitter, compartilha com seus amigos, porque assim que esse vídeo chegar a 1000 visualizações, eu vou falar sobre o próximo CD. E o próximo CD é o meu favorito da vida mesmo. Eu tô muito ansiosa pra gente conversar sobre o Red, de verdade. Obrigada por terem assistido até aqui, um beijo muito grande e até a próxima!